A partir de agora, na Novo Tempo, dúvidas, contradições, questionamentos. Uma só verdade. A palavra de Deus na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo, um Feliz Natal para você. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade, o seu programa de perguntas e respostas bíblicas. E quem está na mira para responder às suas dúvidas é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Feliz Natal para você, meu amigo. Bem, Tito, Feliz Natal para você também, um Feliz Natal para o nosso ouvinte. Mesmo que algum ouvinte possa estar aí se perguntando o que esses caras estão desejando Feliz Natal, se isso é pagão, eu quero que você acompanhe o programa até o final para você perceber que há coisa nova, há ensinamentos novos para você neste momento. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Olha só, ele já começou falando que existe esse grande problema aí com essa data, mas é isso mesmo. Nós fizemos uma enquete aqui na Rede Rádios Novo Tempo para chegar às dúvidas dos nossos ouvintes sobre essa questão do Natal. No meio cristão, no meio evangélico, há muitas controvérsias sobre esse tema e a gente vai tentar colocar algumas perguntas que chegaram aqui pra gente aproveitar esse dia tão especial, um dia que com certeza muitas criancinhas acordaram ansiosas para ver os presentes nas árvores de Natal aí. Que Deus possa abençoar a cada ouvinte que está nos acompanhando hoje, nesse dia tão especial. E eu queria colocar a primeira pergunta que chegou pra gente aqui, professor, na mira da verdade. Quem mandou foi o Duda Miotti e a pergunta dele é a seguinte: por qual motivo algumas pessoas colocaram na cabeça que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Já que se comemora o Natal, o nascimento de Jesus, por que tem esse conceito de nascimento de Jesus, professor, nessa data, 25 de dezembro? Afinal de contas, ele nasceu nessa data? Veja, nós herdamos esta informação, na verdade, mais por causa da origem da festa do Natal, que eu vou comentar um pouquinho, mas na verdade Jesus não nasceu realmente 25 de dezembro, né? A Bíblia não informa o dia do nascimento dele. Possivelmente não informa porque Deus sabia já da tendência do ser humano de ser idólatra. Então, se soubéssemos o dia exato do nascimento de Cristo, possivelmente muitos venerariam ou adorariam esse dia. Agora, Lucas 2:8 dá uma informação que, para alguns estudiosos, ela é interessante. Diz que quando Cristo nasceu, os pastores que receberam a mensagem dos anjos acerca do nascimento de Cristo, eles estavam guardando as ovelhas, vigiando as ovelhas na vigília da noite. Durante as vigílias da noite. Então, alguns estudiosos creem que dificilmente seria dezembro isso aqui, porque seria extremamente frio, né, dormir ao relento, diríamos assim. Então, alguns estudiosos pensam que Cristo pode ter nascido entre setembro e outubro, outros pensam que ele pode ter nascido em março, abril, então não há uma certeza. O que nós sabemos é mais ou menos o ano, né? Ele nasceu aproximadamente no ano 4 ou 5 antes de Cristo. Mas como que ele nasceu antes de Cristo? Pelo seguinte, porque houve um erro no cômputo romano, né? Então, quando se zerou o ano 0, né? A partir de Cristo, os historiadores tiveram um pequeno erro ali de alguns anos. Então, por volta do ano 4 ou 5 foi quando ele nasceu. Então, realmente, a Bíblia não fala o dia do nascimento de Cristo. Mas você citou aí, professor, a questão dos pastores. Tem uma pergunta que chegou pra gente do Micael Borges, que a pergunta é a seguinte: quem eram os 3 reis magos? Ali em Mateus capítulo 1, quando falam dos reis magos, algumas pessoas pensam o seguinte: eles eram feiticeiros que praticavam magia e que foram visitar Jesus? Não. A palavra mago era utilizada na época para se referir a filósofos e pessoas de alta sociedade. Então os 3 reis magos, na verdade, eram filósofos, não é? Que acreditavam em Deus, que estudavam os astros, que entendiam algo das profecias e que esperavam o Messias. Então lembre-se que a palavra mago se refere nesse contexto, ali de Mateus 2, a filósofos, pessoas da alta sociedade. Muito bem. Uma outra pergunta é a seguinte, essa aqui é anônimo, a pessoa não deixou o nome dela, mas a pergunta dela é a seguinte: como cristãos, professor, devemos deixar as crianças acreditarem em Papai Noel, visto que é apenas um personagem, uma fantasia? Nós temos que ter um certo cuidado com os extremos, né?
Um extremo é dizer para a criança reforçar assim, ó, o Papai Noel existe. O outro extremo também é você cortar o barato da criança. Por exemplo, a criança tem uma fase que, para o desenvolvimento psíquico dela, ela tem que imaginar as coisas, né? Então a criança se imagina, você vê uma criança brincando, né? Ela está imaginando que está falando com o brinquedo está imaginando que está falando com ela. Então um pai ou a mãe que é sábio não vai podar, só que se for muito burro, né? Vai podar a criança disso. Então nós não podemos podar a imaginação da criança. Então se a criança falar em Papai Noel, né? Você pode dizer o seguinte, olha filhinha, né? Você gosta do Papai Noel? Ah, gosta e tal. Mas o papai, lembre-se que o Papai Noel foi uma figura importante, existia um homem bom, um bom velhinho e tal, mas lembre-se que Jesus é a figura central do Natal. Então você não poda a criança, você ensina e deixa a imaginação da criança, né? A criança tem que imaginar, porque senão ela não é saudável. Isso os pais podam a imaginação, óbvio, tu não vai ensinar mentira, tu não vai reforçar mentira, mas deixa a criança imaginar até mesmo a própria saúde emocional dela. Professor, uma outra pergunta que mandou aqui foi o Erivelton Sodré. É o seguinte, tantos aí falam que a origem do Natal ela é pagã, né? Agora, se realmente é de origem pagã, por que os cristãos, muitos cristãos comemoram a data do Natal? Veja, eu quero mencionar algumas coisas aqui importantes para o ouvinte. A tendência nossa é acreditarmos em tudo que está na internet. Isso é um problema muito sério, porque nem tudo que está na internet, amigo ouvinte, realmente tem fontes boas. Então nós temos que nos apoiarmos em coisas que tenham fontes de historiadores, ok? Então existem muitas versões diferentes do Natal, sobre a origem do Natal, e nenhuma pode ser 100% comprovada. Agora, a mais aceita entre os historiadores é a seguinte, que originalmente era celebrado o Natal, que na verdade a palavra Natal, do latim natalis, quer dizer nascimento, tá? Originalmente, em 25 de março, se celebrava o nascimento do sol. Então era uma festa romana chamada Natalis Solis Invictus, ou seja, nascimento do sol invencível. Depois essa data mudou de 25 de março para 6 de janeiro. O que aconteceu? Por volta do ano 336, estou dizendo que essa é a versão mais aceita entre os historiadores, o Papa Júlio I fez algo de muito interessante. Ele, diríamos assim, cristianizou a festa. E eu vou dizer o porquê que ele não fez errado. Os romanos celebravam o nascimento do sol, né? Em 25 de dezembro, primeiro 25 de março, depois 6 de janeiro e depois foi para 25 de dezembro, tá? Aí o que o Papa fez, Papa Júlio I? Ele pensou o seguinte, né? Bom, se em Malaquias 4:2 fala que Cristo, o Messias que viria, é o sol da justiça, então vamos, ao invés de celebrar o nascimento do sol, mesmo que nós não saibamos o dia que Cristo nasceu, vamos celebrar o nascimento do sol da justiça, que é Cristo. Vamos celebrar o nascimento do Criador do sol e não do sol. E isso que o Papa Júlio fez foi muito inteligente e correto, porque o próprio apóstolo Paulo, se nós lermos Atos 17, ele usou um altar pagão para ensinar sobre Deus. Ele passou na Grécia, em Atenas, na Grécia. Dizem os estudiosos que na Grécia, naquela época, tinha mais Deus do que gente, né, de tão idólatras que eles eram. E aí ele olha um altar que está escrito assim, ó, ao Deus desconhecido. E Paulo, como era um homem de inteligência evangelística, diríamos assim, ele falou o seguinte, olha, é esse Deus desconhecido que vocês adoram que eu quero apresentar agora, que é Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos e tudo mais. Então, se Paulo usou um altar pagão para levar a mente das pessoas ao Deus verdadeiro, por que o Papa Júlio I não poderia pegar uma data que era comemorada de uma forma, ensinando as pessoas a olharem para Jesus? Então nós não podemos só olhar para a origem de algo, nós temos que olhar para o princípio. Por exemplo, qual de nós vai garantir, por exemplo, que a roupa que nós usamos não foi feita por um pagão? Que a televisão que assistimos não foi feita por um feiticeiro? Ninguém pode garantir isso. Então você tem que olhar o princípio por trás do assunto. Então, essa é a versão mais aceita. Então, o cristão celebrar, aproveitar o período do ano
para propósitos de alegria e evangelismo, não tem problema nenhum. Eu lembro de um artigo do pastor Valdecir, que foi um colega que trabalhou aqui na Novo Tempo. Ele escreveu algo uma vez, muito interessante, que diz o seguinte: enquanto que no Natal algumas pessoas estão falando de família, de amor e se alegrando, outras estão brigando, porque não é para celebrar o Natal. Neste caso, quem está fazendo o papel de ímpio e quem está fazendo o papel de cristão. Então tem muitos que não são cristãos que falam de amor, que falam em reuniões familiares e dão presentes. Agora, muitos que se dizem cristãos ficam brigando. Então, nesse caso, o verdadeiro cristão é quem não está brigando. É verdade. Não é? Claro. Então nós temos que ser, amigo ouvinte, equilibrados. Muito bem, professor. Agora uma outra coisa que, uma outra dúvida ou outro assunto que é bastante polêmico é a questão da tal da árvore de Natal, né? E a pergunta é a seguinte: historiadores aí, não sei se você tem essa informação, não é uma informação bíblica, mas dá pra gente saber como é que surgiu a concepção da ideia, né, de árvore de Natal? Dá sim, para nós termos uma informação. Alguns chegam a dizer que a árvore de Natal representa, com as bolinhas e enfeites, né, do Natal ali, representa as cabeças das crianças que eram cortadas e oferecidas a um deus pagão. Isso é uma besteira, coisa de gente que não tem o que fazer, não é? Que não sabe o que está dizendo. A versão mais aceita entre os historiadores, estou dizendo mais aceita porque há várias versões e como nenhum de nós esteve lá para saber, não é? Então nós não temos como dar uma versão 100%. Mas a mais aceita é que a árvore de Natal tenha se originado com Martinho Lutero, o pai do protestantismo, né? Conta-se que numa noite de Natal ele estava caminhando e ele achou tão bonito as luzes das estrelas brilhando por sobre os pinheiros que decidiu cortar um pedaço de um galho de um pinheiro e levar para enfeitar e alegrar os filhos, né? Então, possivelmente essa essa é a versão, na verdade, mais aceita sobre a origem da árvore de Natal. Então, tira da sua mente essa ideia, representa a cabeça das criancinhas cortadas. É um monte de coisa, né? É um monte de coisa. Ouvinte, você tem que selecionar as fontes, tá? Veja se essa afirmação foi dada por um historiador sério, se pelo menos algum comentário sério deu essa informação, para você não se deixar enganar por esse tipo de informação extremista. Aí já entra a pergunta, professor. Será que árvore de Natal na igreja pode? Não só pode, como deve, né? Quem mandou essa aqui foi o Paulo Ricardo. E ele fez essa pergunta pra gente aqui. Veja, eu até entendo, e aqui eu vou ser muito franco agora, porque eu não gosto de esconder as coisas. Eu até entendo que um irmão evangélico tem essa dúvida, tá? Um irmão evangélico, né, que não tem a literatura, por exemplo, que nós temos. Agora, um adventista do sétimo dia ter essa dúvida é uma vergonha. O que é uma vergonha? E eu falo pra você que existe essa dúvida no meio da igreja E mesmo. existe, e é uma vergonha. Por que eu vou dizer que é uma vergonha? Porque nós, que cremos no dom profético que Ellen White recebeu, nós temos acesso ao livro Lar Adventista. E no livro Lar Adventista, no capítulo 77, tem uma citação, entre outras, que diz o seguinte: ela fala sobre, não só sobre a troca de presentes, tá? Mas sobre também a árvore de Natal. Inclusive na igreja. Inclusive na igreja. Não tem nenhuma dúvida disso quando você lê a citação dela. Então eu quero ver se eu acho a citação aqui. Se eu não achar a citação agora, pelo menos eu deixo aqui o capítulo, tá? Ela diz o seguinte, ó, capítulo 77 do livro Lar Adventista. Eu vou aqui... eu encontrei outras citações dela, não sobre a árvore, mas eu vou dizer o que ela diz a respeito do assunto. Ela fala assim: que bom seria, capítulo 77, que bom seria se em nossas igrejas existissem árvores de Natal para levarmos ali ofertas para as casas de culto e até mesmo donativos para os pobres. Então, quando um adventista diz que é pecado, é porque ele não lê a literatura da própria igreja dele. Então isso é vergonhoso. Tá? Então, adventista sétimo dia, leia mais para você não falar besteira. Agora, um irmão evangélico é diferente, né? Ele não tem essa informação que nós temos, e eu posso dizer para o irmão evangélico o seguinte, deixando de lado o livro Lar Adventista, já que Martinho Lutero, pai do protestantismo, não viu um problema em cortar um pedaço de pinheiro e enfeitá-lo, e para falar até para os filhos, né, que um dia Jesus nasceu, que o Messias veio, não vejo nenhum problema em um cristão ter uma árvore de Natal e mostrar para o filho que o foco do Natal é a pessoa de Jesus. Por exemplo, aqui, o João Silva, de Lauro de Freitas, ele também
já estendendo esse assunto da árvore de Natal, mas vai para os adornos natalinos, né? A pergunta dele é a seguinte: podemos usar imagens natalinas em nossa casa? Por exemplo, qual é a imagem? De repente, você... Um presépio. Um presépio, né? Que tem o nascimento de Jesus ali, você vê... Isso é muito comum, né? A gente, esses dias atrás, estávamos passeando aqui numa cidade chamada Guararema, pertinho da gente aqui, que eles fazem uns enfeites maravilhosos na cidade. Acabou sendo uma cidade turística por causa desses enfeites de Natal. E você vê nas casas as pessoas colocando os presépios iluminados e tal. Existe problema nisso? Pode ser considerado um pecado, uma adoração à imagem, alguma coisa nesse sentido? Veja, os cristãos precisam diferenciar entre a arte e a adoração ou veneração da arte. Tá? Então, o que um mandamento proíbe, os 2 primeiros mandamentos proíbem, é adorar outros deuses e também adorar imagens de escultura. Então, o que o mandamento proíbe é a veneração ou adoração de uma obra de arte. Mas a Bíblia não proíbe a obra de arte. Por exemplo, em Êxodo 35, versos 30 a 35, vemos que foi o Espírito Santo quem deu a 2 homens, um deles a Oliabe, o dom de fazer obras de arte para o próprio santuário. Então, Deus mandou construir querubins para ficarem no lugar santíssimo. Esses querubins não eram venerados, não eram adorados, mas eles simbolizavam, né, a presença dos anjos no plano de salvação, a reverência deles para com a lei de Deus, porque eles estavam ali na Arca da Aliança. Né? Haviam desenhos no santuário, havia todo um ritual, toda uma simbologia. Então, não é pecado você representar com os presépios, ou ter enfeites ou imagenzinhas que representem coisas. A Bíblia é contra a veneração ou adoração da arte. Agora, contra a obra de arte, a Bíblia não é. Do contrário, um cristão deveria alegar o seguinte: então Deus pecou porque mandou construir os querubins, Deus pecou porque mandou Moisés fazer a serpente de bronze. Eu não creio que alguém seja tão audacioso, né, em dizer que Deus pecou por fazer essas coisas. Muito bem, professor. E tem aí, a Cláudia Pinto também tem mais uma perguntinha aqui, que ela mandou pra gente, tá na mira. Qual o sentido da ceia de Natal? A gente sabe que um pouco antes da morte de Jesus, ele celebrou a ceia, a Santa Ceia, né? Tem algum sentido essa ceia de Natal? Tem alguma relação essa ceia de Natal com isso? Tem algum problema fazer uma ceia com a família? Nós estamos infringindo, quem sabe... denegrindo a imagem da Santa Ceia que Jesus procedeu ali junto com os apóstolos? Não, na verdade nós só estamos fazendo uma ceia diferente. Lógico que a ceia feita por Jesus, ela tinha um outro propósito. Quando lemos aqui João capítulo 3, né? Na verdade João capítulo 13, Jesus estabeleceu a Santa Ceia, né, momentos antes inclusive da sua morte, para ele compartilhar com os discípulos da companhia, de mais conhecimento, e para ele mostrar que eles deveriam participar deste ritual de Santa Ceia para lembrarem da morte, da ressurreição de Cristo e que um dia ele voltaria. Então, esta aqui é uma Santa Ceia que nós fazemos na igreja. Tá? Nós gostamos de fazer a Santa Ceia na igreja, que tem a cerimônia do lava-pés. Isso é uma outra coisa. A ceia entre família tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós podemos fazer ceias com a nossa família em qualquer momento do ano, quando quisermos, né? E na verdade, deveríamos sempre ter, na verdade, né? Na verdade, a nossa família sempre deveria comer juntos na mesa, né? A nossa tendência é cada um pega um prato, vai para frente da TV, outro vai comer com o celular, né? E isso é um erro, né? Além de fazer mal para a saúde, não se estabelece os vínculos familiares. Então, quem dera se todas as famílias, não somente no Natal, mas todos os dias, almoçassem e jantassem mais juntos. Mas é uma forma gostosa de aproveitar essa data tão especial. Claro. Onde todos estão assim, com o coração aberto, esperançosos, para junto com a família e amigos, tem que aproveitar dessas maravilhas que é a paz em Cristo Jesus. A nossa né? vida tem muitos percalços, estamos no mundo de pecado, então não tem um porquê de não aproveitarmos certos momentos, certas ocasiões para nos alegrarmos com as pessoas que amamos. Não tem lógica. Muito bem, nós temos alguns minutinhos ainda para a gente fazer o programa e essa aqui eu acho que é o que fecha essa ideia do tempo, dessa época do Natal, né? A pergunta é a seguinte: qual a forma correta do cristão comemorar o Natal, professor? A forma correta do cristão comemorar o Natal é ele ter como centro da sua vida
a pessoa de Jesus Cristo. Então vou pegar algumas dicas que eu inclusive já li também no livro O Lar Adventista. Troque presentes, especialmente livros, né? A autora recomenda o seguinte, olha, dê livros de presente para as pessoas, dê coisas realmente úteis para as pessoas. Troque amor, dê abraços e faça uma programação evangelística na sua igreja para os que não são cristãos, para que dentro da igreja você ensine, olha, um dia Jesus nasceu, viveu neste mundo, morreu pelos teus pecados, ressuscitou e um dia ele vai voltar para lhe buscar. Então nós celebramos o Natal assim, com trocas de presentes, com abraços, com amor, com evangelismo, porque Paulo diz em 2 Timóteo 4,2 assim, ó, pregue em tempo e fora de tempo. Ou seja, todas as oportunidades têm que ser aproveitadas para nós pregarmos o evangelho. E uma outra dica que eu dou, Tito, é essa aqui, ó, de 2 Timóteo 2,23, ó. Fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em brigas. Então não vá para a internet discutir, pode ou não pode, você vai perder tempo. A Bíblia diz que temos que ficar longe dessas discussões tolas que acabam em brigas. Então, quem não quer celebrar o Natal não celebra, você é livre para isso. Quem quer celebrar o Natal lembrando que Cristo nasceu, celebra, você é livre para isso. Cada um respeita a opinião do outro, ninguém fica brigando com o outro e se metendo na vida do outro. É verdade. E acho que para encerrar aí o nosso tempo que falta ainda, a pergunta que chegou aqui pra gente é a seguinte: devemos considerar o Natal como um dia qualquer, normal, já que é apenas uma data comercial? Não, pelo seguinte, até no mesmo livro, o capítulo 77 do Lar Adventista, olha o que ela diz aqui, ó. Sendo que o dia 25 de dezembro é observado em comemoração do nascimento de Cristo, e sendo que as crianças têm sido instruídas por preceito e exemplo que este foi indubitavelmente um dia de alegria e regozijo, será difícil passar por alto este período sem lhe dar alguma atenção. Ele pode ser utilizado para um bom propósito. Então nós temos que não deixar passar por alto. Utilizar para um bom propósito, já que pessoas podem utilizar para um mau propósito. E eu convido você a fazer um curso bíblico gratuito com a gente, como sempre apresentamos aqui no programa. Você pode pedir o nosso curso bíblico, que é o Verdades para o Tempo do Fim. Há tanto tempo estamos aí divulgando esse curso bíblico e já transformou a vida de muita gente. E para você ter esse curso bíblico gratuito aí na sua casa, você pode entrar agora, você pode ligar agora para a gente. Nós, no horário comercial, você pode ligar para 0 operadora 12 21 27 3121, né? Ou então acessar também o nosso blog novotempo.com.br na mira da verdade, e você vai ver lá embaixo tem assim, ó, estude a Bíblia com a gente, você peça lá e você vai receber gratuitamente, vai fazer um cadastro e receber gratuitamente, tá bom? O programa Na Mira da Verdade, você já sabe, você pode sempre mandar as suas perguntas pra gente através do nosso WhatsApp, o nosso número é 12 981510081, e acompanhar a gente no facebook.com/Rádio NT, youtube.com/Novo Tempo Rádio, tá bom? Peça hoje o seu curso bíblico, é um presente nosso para você. E a gente chegou ao final de mais um programa Na Mira da Verdade, agradecendo a sua audiência e desejando a você que desfrute desse dia tão querido para a gente, para as crianças, né? E que realmente nos dá a esperança de um Deus que nasceu e morreu para nos salvar. Exatamente isso, amigo ouvinte. Lembre-se que um dia Jesus nasceu. Se um dia Jesus nasceu, vamos escolher um momento para celebrarmos, né, esse nascimento do Salvador e nos lembrarmos de que ele um dia vai voltar para nos buscar, como ele prometeu em João 14, 1-3. E lembre-se que no programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. Um forte abraço e um Feliz Natal. Na Mira da Verdade.